Educação à distância, mudando realidades. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de Informática Aplicada. Eu sou o professor Marcel Rios e estarei com vocês no decorrer de toda a nossa disciplina. Estarei fazendo agora a minha audiodescrição. Eu sou do gênero masculino, tenho cabelo preto curto, estou vestindo uma camisa manga comprida quadriculada na cor vinho e utilizando calça jeans. E o sinal que me representa na comunidade surda é esse aqui. Eu estou aqui no estúdio de gravação do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte, e atrás de mim tem uma parede branca. Do meu lado esquerdo, as palavras EAD, mudando realidades, na cor verde e no tamanho grande. Vamos dar início então à nossa primeira aula, né? Vamos conhecer as principais características sobre o termo informática e tecnologia. Será que quando a gente fala de informática, a gente está falando também de tecnologia? Então a gente vai trazer esse questionamento aqui para vocês, trazendo a definição, né, tanto da informática, tecnologia e os principais conceitos que norteiam, né, essas duas áreas de atuação. Beleza? Vamos então aqui para a nossa tela. Informática aplicada, nossa primeira aula aqui, né? A gente vai estar falando dessas duas definições e a primeira é a pergunta, né? A pergunta que não quer calar, informática é igual a tecnologia? Vocês diriam que é a mesma coisa ou não? Vou trazer aqui a resposta da nossa perguntinha, ó. A princípio, não, tá? Então, informática não é a mesma coisa que tecnologia. Aí cabe uma ressalva aqui, né? Embora a informática seja uma das formas de tecnologia, você deve ter em mente que nem toda tecnologia é informática, tá? Então, anotem essa premissazinha aí pra gente, tá? Ficar em mente de que a informática, aí a gente tem nesse quadro aqui, nessa ilustração, a informática ela está dentro da tecnologia, tá? Então a tecnologia, digamos que ela abrange a informática também. Mas fora, aqui nessa parte aqui, ó, tem muitas outras coisas que são tecnologia, mas que não estão relacionadas à informática. Por exemplo, uma cadeira, né? Uma cadeira, acredite, ela é uma tecnologia. O que mais que a gente tem aqui? Uma bicicleta, ela também é uma tecnologia. A gente tem aqui uma lapiseira. Tudo isso é tecnologia, né? Parece estranho, né? Porque toda vez a gente pensa que tecnologia está associado à área da computação ou à parte de tecnologia da informação, né? Então a gente sempre, a tecnologia é o meu computador, é um televisor, é alguma coisa da área eletrônica, né? Mas não. Tecnologia, a gente vai ver já a definição, que ela é muito mais ampla do que a informática. E claro, a informática é sim uma das áreas que estão dentro da tecnologia. Tudo bem? Vamos então seguindo aqui para a nossa definição do que é tecnologia. A gente falou, né, que a informática está dentro da tecnologia, então tecnologia é tudo aquilo que é produzido para agilizar e oferecer melhorias às necessidades da sociedade em geral. Tá? Então, tudo aquilo que foi desenvolvido pelo homem para facilitar a vida das pessoas, né, para melhorar os processos, a gente pode definir que é tecnologia, tá bom? Logo, podemos dizer que um veículo, a gente está falando aqui de um carro, mas pode ser uma bicicleta, como vocês estão vendo aqui na ilustração, né? Foi desenvolvido pelo homem para facilitar o quê? A locomoção, então é uma tecnologia. Um aparelho de ar-condicionado, uma tecnologia que nos beneficia com relação ao bem-estar, né? Ao clima dentro de uma sala, nos nossos ambientes, né? Um e-book também é uma tecnologia. Esse aqui, o e-book, a gente diz assim que é óbvio, né? Ele está dentro do contexto da informática. Um celular também, um projetor multimídia, enfim, a gente pode trazer aqui para vocês tecnologias bastante aleatórias, né? Uma escova de dente é uma tecnologia que nos auxilia na higiene bucal. A gente pode trazer assim, né, a lapiseira que foi citada. Então tudo isso facilita a vida das pessoas, tá? Então isso a gente pode dizer sim que é uma tecnologia. Tá? Então, tudo que foi criado, esses artefatos que são criados para nos auxiliar, mesmo não estando vinculados à informática, são tecnologias que beneficiam o nosso dia a dia, seja nas nossas tarefas de casa, doméstica, ou nas empresas, no nosso dia a dia, na vida profissional. Beleza? Fizemos essa definição aqui. Vamos então para a definição de informática.
O termo informática vem da junção de duas palavrinhas, né? Então aqui já está mais uma charadinha para a gente matar, né? Informação mais automática. Então, informática, por isso que se alguém te perguntar agora, o que é informática? De onde vem essa palavra? Né? Muitas pessoas pensam que é relacionada à matemática, né? Porque informática tem muita matemática. Tem, de fato tem matemática. Mas o termo informática não veio da matemática, vem de informação automática. Afinal de contas, a proposta da informática é automatizar a informação. Então, por isso, informação mais automática. A informática ela surgiu com a necessidade de criar algo que pudesse aprimorar e agilizar o processamento de dados, certo? Então, antigamente os processos de dados aconteciam de forma manual, né? Então, se a gente parar para pensar, tudo aquilo era feito no papel, né? Então, as pessoas colocavam no papel as informações, os processamentos dessas informações aconteciam fisicamente, não tinha nenhum meio, um dispositivo eletrônico que pudesse transformar aqueles dados que estão nos papéis em algo mais importante, que são as informações. Então, a informática ela entra nesse contexto de aprimorar o fluxo de trabalho das pessoas, tá? Então, a gente utiliza muito a tecnologia hoje em dia para auxiliar a nossa vida pessoal, a nossa vida acadêmica, a nossa vida profissional. A informática não sai mais da gente, essa é a verdade, né? Então, aqui a gente tem informação mais automática e para que isso aconteça, essa informação automática tem que estar utilizando um dispositivo. A gente está mostrando aqui o tradicional computador, mas a gente acha até que esses computadores estão bem com os dias contados, né? Hoje em dia a gente tem vários dispositivos e as pessoas praticamente só usam o computador se precisar realmente sentar diante, né, de um dispositivo com mais capacidade de processamento, de armazenamento, para fazer trabalhos mais pesados, digamos assim, né? Que tem que ter uma boa máquina, né, nesse caso. Mas trabalhos rotineiros do dia a dia, né, pequenos aplicativos, isso tudo pode ser utilizado em dispositivos móveis, né? Tá? Então vai muito da necessidade e da demanda. Vamos então sobre a pergunta, como automatizar a informação? Como é que a informática faz isso então, né? Na informática, para que ocorra esse tratamento automático, né, dos dados, lembrando que ele vai transformar dados em informação. Tá? É necessário o auxílio de uma máquina eletrônica. Tá? Então, vai precisar sim de um dispositivo. Aqui ele está chamando de computador, mas a gente sabe que, né, a gente já tem vários dispositivos que fazem isso. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é sobre o que é o dado, que está aqui nessa parte, e o que é a informação. O que define esses dois? Vocês sabem a diferença? A gente vai já trazer para vocês. E o dispositivo que a gente está citando aqui, ó, o computador, entendam, pessoal, que pode ser um desktop. O que é um desktop? É aquele computador de mesa, esse que vocês estão vendo aqui na tela. Um notebook, né, que é uma versão mais enxuta do desktop, né, onde a gente pode levar para todo lugar também. Um tablet, smartphone, bem, aqui a gente já está falando de termos bem, né, comuns e atuais hoje em dia. Então, tudo isso são dispositivos que são máquinas eletrônicas que estão sendo citadas aqui, tá? Então, a gente pode dizer que esse computador, imagine que pode ser qualquer um desses tipos de dispositivos eletrônicos. Mas vamos então à nossa perguntinha, dessa questão de dados e informação. Vamos trazer aqui, ó, será que dado e informação é a mesma coisa? Então, vou trazer a definição primeiro do que é dado. Um dado, ele é uma representação de um fato que, de forma isolada, ele não agrega tanto valor, tá? Então, ele não agrega tanto valor, a representação de um fato. Gente, a gente pode dizer que, então, o dado, ele é um número. Os números que estão, né, cadastrados numa planilha, né, são palavras, né, os nomes dos alunos numa instituição, numa escola, né, esses nomes dos alunos, as notas desses alunos, né, numa planilha, ali são dados, né? De forma isolada, não te agrega tanto valor. Você não consegue tomar algumas decisões em cima desses dados. Tá? E assim acontece em várias empresas. Cada setor tem os seus dados, né? O setor de contabilidade, o setor jurídico, o setor de informática. Os setores produzem dados nos computadores, né, onde as pessoas trabalham. De forma isolada, esses dados não agregam valor. Tá? E o que vem a ser informação nesse contexto? Vamos trazer aqui a definição
da informação. A informação ela se caracteriza como sendo o quê? Um conjunto de dados organizados. Acho que esse aqui é o principal ponto. Ó. Quando pegam-se os dados e organizam eles, criam uma sequência lógica, colocam eles de forma ordenada, aí a gente gera um significado relevante. Gera um significado relevante para o gestor. Né? Então, aqueles dados que estavam espalhados entre os diversos setores, agora eles podem ser processados por meio dos dispositivos das máquinas eletrônicas e gerar informação útil para o usuário. E aí o gestor vai conseguir fazer essa gerência, né? Ele vai conseguir receber essas informações que a gente vai ver no decorrer da nossa disciplina, que essas informações elas se apresentam no formato de gráficos, de indicadores, estatísticas, né? Então, a informática ela veio nesse processo, veio para dentro da empresa, para dentro das nossas casas, para processar todos os dados gerando informações. Acho que esse é o ponto-alvo dessa nossa aula de hoje, tá bom? Vamos seguindo então aqui, a gente tem uma pirâmide, né, que compara dado, informação e conhecimento, tá? Então, percebo que na base da pirâmide nós temos os dados, né, que de forma isolada não agrega tanto valor. Onde é que esses dados estão, né? Estão dentro de documentos, estão dentro de planilhas, de arquivos, que estão espalhados nos computadores de uma empresa, nos computadores da sua casa e assim por diante. E a informação? O que é necessário para gerar informação? É necessário, pessoal, utilizar sistemas especialistas. Aqui talvez a gente está falando de um termozinho novo para vocês, né? O que vem a ser o sistema especialista? Então, o sistema especialista é aquele sistema que as empresas desenvolvem, muitas vezes compram sistemas, implanta na empresa para que processe esses dados que estão espalhados. Então, o sistema especialista é muito importante vocês entenderem que são aqueles sistemas que são desenvolvidos para atender os setores. Então, eu desenvolvo um sistema para o setor de recursos humanos. Então, aquele sistema ele vai atender as demandas de RH. Foi desenvolvido, a área de TI desenvolveu um sistema para o setor de contabilidade. Então, aquele sistema vai atender o setor. Então, isso são sistemas especialistas. Eles processam os dados dos setores, gerando relatórios, indicadores, como eu falei para vocês, gráficos para que os gestores, diretores da empresa e até mesmo a presidência consigam ter as informações de como está o andamento dos trabalhos na empresa. Tá? Então, a gente chama de sistema especialista esses sistemas que processam os dados e geram informações úteis. E acima, aqui voltando para a nossa pirâmide, a gente tem o conhecimento. Né? E aí o conhecimento, quem é que está ali em cima? Né? O ser humano. Então, o ser humano está aqui para tomar as decisões e, mais recentemente, também a inteligência artificial. Então, digamos assim, que recentemente entrou a IA, né? Muito tempo atrás, quando eu dava essa aula aqui, quando eu chegava nesse topo da pirâmide, eu sempre falava que era o ser humano que estava aqui, era somente ele. Mas agora a inteligência artificial também chegou. Por quê? Né? Com base nas informações que são geradas, né, com as informações ali do meio da pirâmide, é necessário tomar algumas decisões. E aí só o ser humano tomava isso, né? Tinha a experiência, né, as decisões coletivas, né, da alta gestão. Só que recentemente a inteligência artificial ela analisa os próprios dados. Ela gera uma base de conhecimentos e utilizando redes neurais, utilizando algumas tecnologias, elas conseguem sugerir melhorias. Ela não chega a tomar a decisão de forma autônoma porque precisa ainda de uma aprovação. E aí chega lá o gestor e diz, você acertou nessa tomada de decisão ou diz que errou. E ela vai aprendendo, né, com esse feedback que é dado para a inteligência artificial também. Tá bom? Então, anotado aí a nossa escala, né, da pirâmide. Vamos então aqui para a nossa reta final, para finalizar essa nossa primeira aula. Eu vou trazer aqui esse exemplo de uma escola. Percebo que nessa escola nós temos aqui essa planilha com o nome dos alunos, com o gênero e com as notas. Digamos que olhar para essa planilha da forma que está, são dados. Tá? Então, a gente tem aqui a configuração de dado. São dados que estão numa planilha, não foram processados, não me gerou ainda nenhuma informação útil para que eu possa tomar algumas decisões. Vamos supor que eu sou o coordenador do curso, dessa turma, né? Vamos supor que essa turma aqui é uma turma de informática, né? E aí eu
eu quero que tenha aqui algumas informações úteis a respeito dessa turma. E depois de processar esses dados, vamos imaginar que foi gerado esse gráfico aqui. Da minha turma aqui de informática, 63% é do gênero masculino e 37% do gênero feminino. Certo? Então eu já começo a ter uma ideia, opa, tem mais garotos aqui do que as garotas, né, do que as meninas. Ok, é uma estatística dessa turma. Também um sistema pode gerar para mim a média. Qual é a média da nota dessa turma? Então, processou todas as notas, né, dividiu pela quantidade de alunos e gerou uma média razoável, uma média boa, 74,12 para a turma toda. Essa é a média da turma. Ok, é uma turma que está indo bem. Mas aí se eu quiser gerar a média das meninas, né, então a média feminina é 87,66. Então percebo que a média das meninas aqui levanta, né, a média geral da turma, porque se a gente fosse depender da média dos meninos, ó, é de 65. Então assim, só para vocês terem uma ideia, né, de que como o processamento daqueles dados da planilha geraram algumas informações úteis para que o coordenador do curso possa pensar algumas estratégias, né, algumas políticas para fazer a publicidade do curso de informática ser voltado para as meninas, né, como tem de fato, né, computação voltada para as meninas, robótica, né, para atrair esse público, para ser mais uma possibilidade de atuação das meninas também na área de tecnologia. Então aqui, esses dados, quando são processados, geram estatísticas interessantes. Aqui a gente só está mostrando um pequeno exemplo, tá bom? Mas que quando a gente coloca no contexto de várias turmas, né, a gente consegue ter alguns indicadores que são muito importantes para a sequência da turma e da tomada de decisão do gestor. Então, para a gente finalizar uma questãozinha de concurso, da Polícia Federal, né? Considere que a Polícia Federal tenha registrado em determinado período a prisão de 1.789 traficantes de drogas pertencentes a facções criminosas, conforme faixas etárias mostradas no gráfico. Então ele está falando ali desse gráfico. Perceba que a gente acabou de mostrar um gráfico, né? E aqui também a banca do concurso trouxe também um gráfico, né, referente à prisão desses traficantes ali por idade, né? Ele mostra ali a idade dos traficantes, então está definindo ali a questão da distribuição das idades. Com referência às informações, continuando aqui a leitura, tá, pessoal? Com referência às informações e ao gráfico precedentes, julgue os itens abaixo, né? Se é certo ou se é errado. E aí o que nos interessa é essa perguntinha aqui, ó. O número 1789 sozinho caracteriza uma informação, independente do contexto? Certo ou errado? E aí, o que vocês marcariam, né? Perceba que ele está falando de dado e de informação. Ele só quer saber se o candidato entende o que é um dado, o que é uma informação. E ele está dizendo que esse número sozinho é caracterizado uma informação. E aí eu vou trazer a resposta aqui para vocês, ó, né, que está errado. Porque nós vimos que um dado sozinho, uma palavra, um número, de forma isolada, ele não agrega valor. Ele não gera informação, né, para o gestor. Então, a informação ela precisa de todo um contexto, ela precisa de ter dados associados. Tá? Então, fica a dica aí para vocês, né, sobre dado e informação. Ok? E aqui, por último, né, já me despedindo de vocês, desejando que vocês acessem ali o material da disciplina, né, lembrando que nas aulas a gente traz os principais conceitos, né, mas todo o conteúdo está no ambiente virtual. Tá? Então, desejo que vocês acessem aí o material, né, tem a indicação dos livros para vocês acessarem também, tá bom? E aí eu me despeço aqui de vocês, espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na nossa próxima aula. Até lá! Educação à distância, mudando realidades.